TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Olá, meus amigos, como vão todos, queridos companheiros do Batuíra? Aqui é o Sérgio Tizen e nós estamos juntos mais uma vez, desta feita, para um estudo a respeito da prece e os evangelhos. Nós não precisaríamos lembrar aos amigos de que somos cristãos e, portanto, da importância de nós estudarmos os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, porque eles trazem de volta a toda a cristandade e de futuro ao mundo inteiro as recomendações de Jesus, as suas prescrições maravilhosas, tanto quanto tudo aquilo que ele viveu quando esteve conosco há 2000 anos. Então, nós vamos procurar estudar alguns aspectos, todos eles relacionados ao tema, a partir de Jesus, diretamente. E, é claro, nós que somos aprendizes, poderemos avançar nesses conteúdos e reflexões para que as nossas orações, para que também, no decorrer das nossas vidas, nós possamos valorizar cada vez mais esse cordial da alma, que é a perspectiva de um encontro com Deus, com Jesus, com os benfeitores da humanidade, com os nossos anjos de guarda, a partir das orações em qualquer ocasião, em qualquer situação das nossas vidas. Então, meus amigos, nós vamos projetar alguns diapositivos para termos, então, um roteiro, porque nós vamos nos referir, claro, a passagens específicas que nós selecionamos em relação aos evangelhos. Então, vamos começar. Eu gostaria de iniciar por Lucas. E aí existe um momento tão lindo, que é exatamente quando Jesus, por primeira vez, ele aparece como um adulto nas narrativas. E é exatamente quando ele procura João Batista, que batizava através da água nas margens do Rio Jordão. Ele, aliás, João Batista, que era de tamanha grandeza que muitos, mas muitos, acreditavam que ele era como o próprio Messias prometido. Então, nós conhecemos nos evangelhos Jesus na manjedoura, conhecemos depois quando Jesus vai como um rapazote encontrar os doutores da lei no templo de Jerusalém, e a próxima narrativa ele já é adulto, né? E aí há o encontro entre os dois. E é um encontro memorável, de tal maneira que há muitos ensinamentos para nós ali. Pois bem, eles se entreolham, e aí vamos ver o que Lucas refere. Sucedeu que, ao tempo em que João batizava todo o povo, Jesus também foi por ele batizado. Jesus se deixa batizar por João. E enquanto orava, Jesus orava por ocasião daquele encontro. O céu se abriu e um Espírito Santo desceu sobre ele, na forma corporal de uma pomba. E ouviu-se no céu uma voz que dizia: És meu filho bem-amado, em quem hei posto todas as minhas complacências. Então, vejam que coisa curiosa, né? Todos sabiam, né, da promessa da vinda de um Messias.
E nós também sabíamos e sabemos hoje das dificuldades do povo hebreu, dificuldades morais, históricas. E então, Jesus sabia que ele seria preterido, ele não seria devidamente valorizado no início, porque as pessoas não acreditariam nele, que havia chegado de uma maneira muito simples, mostrando-se para aquelas comunidades. Então, em vista disto, ele prepara com toda uma espiritualidade maravilhosa para aquele encontro entre João consigo e mais aqueles muitos hebreus que buscavam o batismo de João Batista, uma forma muito evidente, como se Deus pudesse utilizar aqueles recursos mediúnicos, fluídicos, voz direta, ectoplasmia, para que, pelo menos a partir daquela multidão que ali estava, todos dali, para que depois isso se espalhasse, soubessem que o Messias prometido já havia chegado. De tal maneira que as coisas foram muito marcantes. Então, quando há uma ideia, como na narrativa, de que o céu se abriu, é como toda uma fenomenologia envolvendo aspectos de nuvens, aspectos de raios solares e também de sons, para que todos notassem no sentido de, puxa, era algo extraordinário. De tal maneira que a ideia de um Espírito Santo descendo sobre Jesus é algo para a nossa reflexão, mas é a ideia de uma providência da espiritualidade. Nós poderíamos dizer, numa reflexão simples, que o Espírito Santo, deste modo narrado, é como que a falange sagrada dos Espíritos do Senhor. A coorte dos espíritos superiores que vieram com ele e que estiveram com Jesus durante todo o seu trabalho na Terra a nosso favor, não é? E a forma corporal de uma pomba era algo simbólico, mas era algo também para marcar aquele momento para os que estavam ali presentes. E o mais interessante, talvez, a voz direta, quando se diz aqui, ouviu-se no céu, ouviu-se mesmo. E aí nós temos uma ideia, que é uma ideia de uma voz direta retumbante, em que, como se fora Deus dizendo, és meu filho bem-amado, para que toda a população acreditasse que o Messias havia chegado e que tudo o que ele faria, o faria em nome de Deus. Então, meus amigos, esta é uma primeira parte que nós selecionamos, porque é, primeiro, momento em que Jesus é adulto, narrativa evangélica. E, em segundo lugar, que no primeiro momento a prece é referida, a prece já é trazida como algo significativo para a vida humana. Então, eis aí o primeiro exemplo e o primeiro ensinamento dado por ele aos homens, mostrando-lhes que a prece, não a dos lábios, mas a do coração, atrai as bênçãos do Senhor, os testemunhos do seu amor, fazendo sobre eles descer a influência divina por intermédio dos espíritos protetores da humanidade. Então, se nós pensarmos bem, ainda tem este outro aspecto, a valorização da oração no sentido de um entrelaçamento entre Deus, os grandes espíritos e aqueles que estamos no mundo reencarnados, vivendo os desafios da própria encarnação.
Sigamos adiante. Mateus agora, numa outra passagem, portanto, do Evangelho, outro aspecto. Vejam como Jesus conhecia a humanidade. Quando orardes, não façais como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças públicas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Quando quiserdes orar, vejam a prescrição, a recomendação do Cristo. Entrai para o vosso aposento e fechada a porta, orai a vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Ou seja, vos atenderá na medida das possibilidades de acordo com a lei de amor, de justiça e de caridade, que é toda divina, como vocês sabem. Quando orardes, não faleis muito, como fazem os gentios, imaginando que serão escutados por muito falarem. Não vos assemelheis a eles, porque vosso Pai sabe do que precisais antes de lhe o pedirdes. Então vejam a preocupação do Divino Mestre, que já estava em meio ao povo hebreu, procurando, ainda no capítulo 6 de Mateus, dar uma ideia direta. Essa é uma recomendação muito clara. Não é por parábolas agora, não é? Na verdade, ele está tratando diretamente, conversando com a multidão, não é? E Mateus registrou isto muito bem no seu evangelho de amor pela humanidade. Então, vejam, prescrevendo o segredo, o silêncio e o recolhimento para a prece, Jesus proscrevia. Proscrever é o oposto de prescrever, ou seja, ele não recomendava de então e de futuro as pompas e as cerimônias exteriores e as orações longas pronunciadas pelos lábios, mas não saídas do coração. Vejam como, até para nós mesmos, espíritas, como tudo isto é válido também e servirá, não é? Para toda a posteridade, por quanto tempo não sabemos. E, ao mesmo tempo, ensinava sobre o significado do aposento da alma, do mundo íntimo, do relicário do coração, do sentimento, do templo interior, do altar do coração e do valor da humildade, para que soubéssemos transformar as nossas almas em repositório de luz e entendimento, paz e equilíbrio, harmonia e fé. Mateus, no capítulo 6. E vale a pena ainda nós podermos considerar que, no fundo, há um céu aberto dentro de um quarto, mesmo fechado, quando se começa a orar. Até porque a oração nada tem a ver com o mundo exterior. É algo do mundo íntimo de todos os entrelaçados por ocasião de uma prece sincera, desinteressada qualquer. Se nós vamos olhar Lucas de volta no capítulo 11, vejam só, meus amigos queridos, há um trecho, né, que diz assim: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei e se vos abrirá. Porquanto, para estas questões, quem pede, recebe, quem procura, acha,
e àquele que bate, a porta se abre. Vejam que palavras maravilhosas de estímulo para que nós nos habituássemos à oração. Uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de confiança, ao mesmo tempo de resignação, de aceitação para as coisas que nós aparentemente necessitamos e rogamos aos céus, a Deus e a Jesus, aos protetores da humanidade, quando oramos. Não é verdade? Então, eu vou me permitir compartilhar com vocês aquele que é o pensamento de Emmanuel, quando ele vai tratar deste item. Vejam que coisa preciosa. Pedi, buscai, batei. Esses 3 imperativos da recomendação de Jesus não foram enumerados sem um sentido especial. No emaranhado de lutas e débitos da experiência terrestre, é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, preconceitos estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados. Vejam o pensamento crítico de Emmanuel. É necessário desejar com força e decisão a saída do escuro cipoal é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, preconceitos estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados. É necessário desejar com força e decisão a saída do escuro cipoal em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses eternos. Logo após, é imprescindível buscar. A procura constitui-se de esforço seletivo. O campo jaz repleto de solicitações inferiores. É indispensável, diz ele, localizar a ação digna e santificadora. Muitos perseguem miragens perigosas, à maneira das mariposas que se apaixonam pela claridade de um incêndio. Chegam de longe, acercam-se das chamas e consomem a bênção do corpo. É imperativo aprender a buscar o bem legítimo. Estabelecido o roteiro edificante, é chegado o momento de bater à porta da edificação, sem o martelo do esforço metódico e sem o buril da boa vontade, é muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas, de arte divina, com vistas à felicidade espiritual e ao amor eterno. Este é Emmanuel, e ele continua: não bastará, portanto, rogar sem rumo, procurar sem exame e agir sem objetivo elevado. Peçamos ao Senhor nossa libertação da animalidade primitivista. Busquemos a espiritualidade sublime e trabalhemos por nossa localização dentro dela, a fim de converter-nos em fiéis instrumentos da vontade divina. Pedi, buscai, batei. Esta trilogia de Jesus reveste-se de especial significação para os aprendizes do Evangelho
em todos os tempos e, portanto, para todos nós aprendizes. Isso está, como vocês conhecem, no livro Pão Nosso, no capítulo 109, edição da FEB, daquele conjunto dos 5 livros de instruções de Emmanuel a benefício de todos nós. É uma página linda que deveria ser muito bem conhecida, lida, refletida, meditada de tempos em tempos. Agora nós vamos, meus amigos, para De Volta a Mateus, capítulo 17, versículo 21. É um outro contexto. Mais adiante, portanto, do estudo do Evangelho. Vocês se recordam que Jesus procurava ensinar aos apóstolos sobre todo o trabalho que eles desempenhariam quando Jesus se retirasse do cenário da vida há 2000 anos, por ocasião e a partir do drama do Calvário. Jesus sabia muito bem que humanidade era aquela, que povo era aquele onde os apóstolos trabalhariam, as dificuldades que eles enfrentariam. Então, inúmeras vezes, tudo que nós temos estudado serviu, em primeira instância, para os apóstolos, os 12, os 72 discípulos, os 500 da Galileia, como está no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, Francisco Cândido Xavier, portanto. E então, nós vamos ver que Jesus aqui, né, quando recebe os discípulos, os apóstolos, que tinham saído para fazerem as curas para os doentes nas multidões, sem a presença de Jesus, eles dizem que voltavam sem ter tido êxito. E era uma questão de obsessão, era uma questão, vamos dizer, de doença mental à época, de lunático, né? E aí Jesus, vendo do insucesso deles, já tendo ideia de tudo e aproveitando o ensejo para nos ensinar até hoje algo tão relevante, ele disse aos apóstolos: não se expulsam os demônios desta espécie, sendo por meio, senão da prece e do jejum. Ou seja, ele aproveita, não é, a falta de sucesso no trabalho dos apóstolos para dizer, em primeiro lugar, de uma maneira clara, até para a psiquiatria atual, do quanto a doença mental envolve a obsessão. No mundo invisível, fazendo parte do mundo mental de cada doente psiquiátrico, né? Além disto, ele dá uma ideia de que para haver a cura, para haver a melhora clínica, é preciso que os demônios sejam expulsos. Só que, para tanto, é preciso a prece e o jejum. Só que a prece nos moldes que Jesus ia gradativamente mostrando, realizando, inclusive, no dia a dia com os apóstolos e discípulos. E também, claro, a ideia do jejum, só que não é o jejum do alimento material. É o jejum, claro, porque essa questão não poderia depender de um jejum material, mas sim do jejum dos vícios, dos erros, dos equívocos de toda hora, do quanto cada um poderia contrariar as leis de Deus fazendo escolhas equivocadas. Então, é o jejum dos equívocos, dos erros.
como está muito claro, nós sabemos. Então, vejam, os discípulos haviam tentado livrar o lunático daquele processo obsessivo, sem êxito. Recomenda-lhes, para tanto, a prece, para que se estabelecesse o vínculo deles, trabalhadores, cooperadores para o bem dos doentes, com as forças superiores da vida, estas sim, capazes de deslocar os algozes de suas vítimas. Revela-lhes que a fé concede vitalidade à prece e a transforma em recurso terapêutico. Só para nós aproveitarmos esse momento lindo dos evangelhos, hoje nós trabalhamos a oração à beira do leito, nos hospitais, clínicas, emergências, terapias intensivas, na medicina como um todo, e não apenas na área da psiquiatria moderna. Por quê? Pesquisas sérias, medicina, ciência espírita, que é o fato mediúnico, a pesquisa nesta área. E hoje, se você buscar no site de medicina mais importante de pesquisa sobre os temas na área médica, que é do NIH nos Estados Unidos, o National Institute of Health, se você colocar como uma palavra de busca a palavra prayer, você tem 14 mil artigos de pesquisa na área médica sobre o valor da oração. Então, a oração, como todas as religiões procuraram recomendá-la, né, é hoje um instrumento de ciência a favor da saúde humana. Pelos mesmos motivos, exatamente os mesmos que Jesus já conhecia, claro, e procurava prescrever naquela altura aos apóstolos e aos discípulos. E, de certo modo, não é, meus amigos, às multidões que ele encontrava por todos os caminhos e veredas em busca exatamente dos seus irmãos sedentos dos esclarecimentos do Divino Mestre. Então, ele dá essa ideia, revela-lhes que a fé concede vitalidade à prece e a transforma em recurso terapêutico. Só que aqui ainda vale mais uma observação aos amigos do Batuíra. A ideia de que fé não é a ideia de uma fé cega. A palavra fé, ela vem do grego fides. Fides é fidelidade. E Jesus falava disto. Fidelidade às leis de Deus. E, portanto, não é a vigilância, o cuidado para que aquele jejum evitasse que nós errássemos e, errando, nos afastássemos dos mecanismos das leis de Deus. Vejam como tudo se encaixa muito bem quando nós vamos obtendo uma visão um pouquinho melhor a partir dos estudos espíritas, de autores maravilhosos, como os espíritos da codificação kardeciana, na obra monumental O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. E num desdobramento extraordinário, nos livros de Emmanuel, pelo Chico, quando ele desdobra de uma forma extraordinária, né, em beleza, em esplendor literário, os ensinamentos de Jesus e o Evangelho. Então, sigamos, meus amigos. Ainda completando, no entanto, Jesus liberta-o da possessão, ordenando ao obsessor que o deixasse, sem utilizar a oração, e revela-nos outro ensinamento. A prece ativa e permanente dos atos da vida, praticados com o pensamento em Deus, numa aspiração incessante, dirigida ao Criador, guiando a criatura na prática da verdade,
da caridade e do amor a bem, do seu progresso intelectual e moral e do progresso de seus irmãos. A aspiração que o liberta das condições humanas limitadas, fazendo reinar o espírito sobre o que lhe é vibratoriamente inferior. A prescrição do jejum completa suas diretrizes, do jejum dos erros e vícios morais, da abstenção dos pensamentos culposos e dos sentimentos primitivistas. Vejam o que nós podemos obter numa análise um pouquinho mais detida dos estudos do Evangelho de Jesus. Muito bem, vamos adiante. Estamos agora com Lucas, o capítulo 22, versículos 31 e 32. Disse ainda o Senhor: Simão, Simão, num alerta ao seu querido amigo apóstolo, Satanás vos reclamou a todos para joeirar-vos, como se faz ao trigo. Eu, porém, roguei por ti, a fim de que a tua fé não desfaleça. Meus amigos, vocês talvez possam imaginar, não é? O que pode ter sido para o colégio apostólico, inclusive a Pedro, lidar com tudo com o qual eles se depararam após a partida de Jesus. E então, vejam que lindo, Jesus, num encontro, num diálogo com Pedro. Pedro, depreende-se assim do texto. Pedro, cuida, Pedro. Do tipo, olha, esse mundo, poderíamos até ensaiar, não é o teu mundo onde você conhece e vive. Esse é um mundo onde você está em missão, Pedro, trazendo as tuas luzes e o teu trabalho, a tua dedicação para a continuação do meu planejamento para a evolução da humanidade. Mas, por isto mesmo, cuida, Pedro, porque espíritos inferiores, malfeitores espirituais, espíritos contrários aos meus ensinamentos, estarão sempre como que testando os que se arvorem no caminho do bem, do amor e da verdade. Então, cuida, Pedro. É uma recomendação de vigilância para Pedro, para que ele não se perdesse em algum momento qualquer. E, por outro lado, vejam que bonito, ele dizendo, mas eu, porém, Pedro, roguei por ti a fim de que a tua fé não desfaleça. Por quê? Porque Pedro enfrentaria inúmeras dificuldades, logo depois, inclusive, do Calvário. E aí vocês lembram da ideia da negação? Pedro não negou Jesus 3 vezes. Aliás, Jesus havia dito, antes de ir embora, Pedro, tu ainda me negarás? Para reforçar a fé de Pedro. Ou seja, a ideia qual é? A ideia da importância da prece. Então, nós poderíamos refletir com os amigos naquela ocasião, quando Jesus diz isto a Pedro, que era como que um dos líderes da reunião dos apóstolos, nenhum o compreendeu. Tanto que nenhum recorreu a esse cordial da alma que é a prece. Pelo que todos faliram no momento do perigo, porque foram testados e, num primeiro instante, tiveram dificuldades, mostrando, inclusive, para nós e para todos os cristãos para sempre, de que nós nunca estamos como que devidamente imunes, de uma maneira completa, aos pensamentos conflituosos do mundo inferior.
Isso aqui, quando nós estudamos, é para nós, é um alerta para nós todos. De tal maneira, foi uma lição para o futuro. Quando Jesus diz que ele rogara por Pedro, era porque sabia antecipadamente da negação do pescador de Cafarnaum e dos demais, quando estes seriam testados, o que seria motivo de sofrimento, decepção e talvez defecção do apóstolo da primeira casa do caminho e pedra angular da edificação cristã após a ascensão do Mestre. Vejam a sensibilidade de Jesus, o alcance desta alma de tamanha grandeza, de tamanha amorosidade, antecipando as questões e procurando trazer os elementos que o mundo daquela época, e inclusive este conjunto, apóstolos, discípulos e os 500 da Galileia, necessitariam. Então, a ideia ainda para aproveitarmos bem, e ele o fizera, a fim de sustentar-lhe a fé para os cometimentos que estavam por vir. Demonstra a prece intercessória dos espíritos superiores pelos seus tutelados, especialmente nos momentos mais difíceis dos testemunhos que os aguardavam, e de resto, a toda a humanidade, no presente, nosso agora, 2021, e no porvir. Porque o mundo não vai mudar apreciavelmente a curto prazo. A separação entre o joio e o trigo para saltos quânticos de progresso moral ainda não acontecerão. Algo já está acontecendo, mas não o suficiente para que esses desafios da vida humana, do cotidiano e ainda do futuro, não sejam como que algo que mereça as nossas atenções e cuidados. Muito bem, cabe ressaltar ainda a ameaça que o Cristo lhes revelara, de que estariam visados pelos espíritos inferiores. E apesar da advertência, não se utilizaram dos antídotos da oração e negaram Jesus. Então, meus amigos, se isso se deu para os queridos espíritos superiores, os apóstolos, vocês imaginem dos nossos riscos também, da nossa necessidade de vigilância e oração constantemente, porque somos incomparavelmente menores e mais imperfeitos do que aqueles que nos precederam nessa jornada de iluminação espiritual, pessoal e coletiva. Vejam Lucas, agora no capítulo 21, recomendação de Jesus. Assim, vigiai e orai todo o tempo, a fim de que mereçais evitar todas as coisas que hão de acontecer, e possais comparecer diante do Filho do Homem. Todos vocês sabem que o profeta Daniel, numa altura, inúmeros séculos antes da chegada de Jesus, ele tem um sonho. Tudo indica que o profeta Daniel é o mesmo espírito que João Evangelista, o discípulo amado. Tanto quanto tudo indica que o mesmo espírito, este, é o de Francisco de Assis. Enfim, espírito nobilíssimo, de uma grandeza moral, talvez muito singular. Então, repare, naquela altura, Daniel tem um sonho à noite, e ele vê a figura de um ancião e de um homem
que vai ao encontro do ancião. E, nesta altura, ele nota em sonho que o ancião entrega um mundo a este homem. Então, na simbologia do sonho também, né, seja um pensamento metafísico, o ancião é Deus e o homem é Jesus. Então, Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, nos dá uma ideia de que Deus outorga a Jesus há 4,5 bilhões de anos, quando o sistema solar estava se formando. Naquela altura, Jesus já era um espírito crístico, que é o mais alto grau de elevação, se nós usarmos a classificação em O Livro dos Espíritos, com Kardec, espíritos puros de primeira ordem, puríssimos, mais altos ainda são, nessa mesma hierarquia, os puríssimos, os Cristos, ou devas arcangélicos, como um espírito amigo nos revelou outra vez. Então, o que acontece? A ideia é de que, na profecia de Daniel, Jesus é chamado o Filho do Homem. E para entrelaçar o Antigo Testamento com o Novo Testamento, a Boa Nova, quanto à vinda dele, Jesus volta a falar sobre o Filho do Homem, dizendo que ele é o Filho do Homem. E ele cita essa expressão 88 vezes. Em Mateus, Marcos, Lucas e João. Uma delas é esta, nesse item 6 do nosso estudo de hoje. Então, reparem, vigiai e orai todo o tempo. Então, quando ele diz orai, nós estamos no nosso tempo, no nosso tema. Nós estamos buscando nos evangelhos aquilo que também nós todos necessitamos cuidar. Exortava os discípulos a se manterem em contínuo alerta, na expectativa de todas aquelas previsões sobre o que estava por suceder para a depuração e transformação do nosso planeta, e que ele se propunha a revelar-lhes, ele, Jesus. Queria o mestre forçá-los a uma vigilância incessante sobre si mesmos e um ardor constante no progredir e a depositarem inabalável esperança nas promessas divinas, eu diria, do Senhor, que é Jesus. Ainda assim, alertava-os sobre como procederem para evitar reencarnações sucessivas, sem se retardarem na caminhada do progresso. Quando eu digo reencarnações em excesso, desnecessárias, mas que se tornam necessárias porque o progresso não foi obtido. Com vistas ao porvir, Jesus concitava os homens a trabalharem pelo seu progresso, vencendo as inclinações mais, as tendências de estagnação espiritual que nos caracterizam a marcha, e fruto de condicionamentos e atavismos milenares de almas fatigadas pelos erros e transgressões à lei de Deus. Muito bem, vale a pena, não é, como mais um item, né? Desdobrando o anterior, a prece verbal e a das boas obras. Lembram de Kardec? Quando ele trabalha o tema da prece coletiva, que é algo que nós temos utilizado, convocando, solicitando a colaboração de muitos na prece pela humanidade. A ideia que Allan Kardec traz no Livro dos Espíritos, no sentido de que, como que a verdadeira prece é o trabalho de caridade, de amor pelo próximo, claro. Muito bem, então ele diz,
A prece verbal e a das boas obras, da conduta reta e das realizações íntimas, a gerar progresso pessoal e a todos que partilham conosco as sendas da evolução. Estas, se o desejarmos, podem ser uma realidade diuturna. Comparecer diante do Filho do Homem é previsão para o futuro, quando a humanidade redimida, purificada, reencontrará seu divino amigo, em moldes que nós não conhecemos. Recebendo no altar de seu coração, e este se poderá mostrar sem véus, no fulgor de sua condição estelar e majestosamente crística. Eu me recordo, quando fui escrevendo essas reflexões, a ideia do encontro de Jesus com Paulo, até então Saulo de Tarso. Saulo, o moço tarsense, quando este se dirigia pela estrada de Damasco até a Síria. Vocês lembram que coisa extraordinária aquele encontro e aquilo que resultou do mesmo? Então, numa analogia, nós todos um dia estaremos mais pertinho, seja no mundo espiritual, seja do modo qual for que Jesus escolha para um reencontro amplo e geral, festivo de toda a humanidade, para que nós, então, tenhamos uma visão mais completa da realeza de Jesus, da intensidade, da superlatividade do seu amor, da sua condição única como guia e modelo da humanidade, como sublime pastor e condutor desses 20 bilhões de humanos que vivemos por aqui. Agora buscamos, por primeira vez, algo do Evangelho de João para variarmos um pouquinho. E vejam que lindo Jesus dizendo, e João anotando, né? E tudo que pedirdes a meu Pai em meu nome, eu o farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Vejam o cuidado. Pedirdes a meu Pai em meu nome, em nome de Jesus, vinculando Jesus a tudo isto. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Ele só não entrou em detalhes, mas nós temos que ter a mente aberta para entendermos o que Jesus quis dizer. Então, vale a pena. Jesus seguia orientando seus discípulos para o período após sua ascensão. Eles que seriam os continuadores e encarregados da difusão da Boa Nova nas primeiras décadas do cristianismo primitivo. Governador espiritual da Terra, acompanharia todas as realizações deles. O pedir em nome dele ficaria memoravelmente eternizado nas páginas dos Atos dos Apóstolos, que compõem, vamos dizer, o Novo Testamento. Quando Pedro e João, esse é um episódio lindo, que eu me recordei durante o preparo deste estudo de hoje. Numa determinada altura, não é? Pedro e João estavam andando e se aproximaram do Templo de Jerusalém. E como é costume até nas igrejas do mundo material até hoje, muitas vezes pessoas doentes, carenciadas, aflitas, estão pedindo uma ajuda de um modo, de outro, não é? E aí os dois se aproximaram, cheios de amor, espíritos lindos, superiores, mas realizando a sua parte depois que Jesus havia partido. E aí, este que era um paralítico,
ele, com um olhar súplice, ele olha nos olhos dos dois apóstolos e estende como que a mãozinha, pedindo como que uma contribuição, uma esmola física. E é nesse momento que nós vamos observar os dois apóstolos, mas foi mais Pedro que disse o que disse. E aí o que acontece? Pedro olha nos olhos do paralítico e diz algo mais ou menos assim: olha, aquilo que tu pedes, isto não possuímos, mas o que nós temos, isto nós te oferecemos. E aí, Pedro e João, de novo, Pedro à frente, era um pouco mais velho, ele impõe as mãos sobre as pernas do paralítico. E imediatamente, esse ectoplasma, esse magnetismo de cura, este fluido restaurador, de altíssima qualidade, ele vai até as entranhas do corpo físico do paralítico e ele, de repente, se sente forte. Começa a mexer as pernas, se ergue e, felicíssimo, ele adentra o templo de Jerusalém para agradecer a Deus pela cura, nos fazendo lembrar de um outro episódio lindo que não vamos aprofundar hoje, que é o episódio de Natanael ben Elias, o chamado paralítico de Cafarnaum. Naquela altura, foi na casa de Pedro, mas foi Jesus que curou aquele paralítico. Este era outro. Então, vejamos como eu coloco ali, né? O pedir em nome dele ficaria memoravelmente eternizado. Quando Pedro e João encontram um coxo na porta formosa do templo de Jerusalém, a pedir-lhes uma esmola, estes o fitam, fazendo-o perceber que receberiam alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: ouro e prata não os tenho, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Vocês lembram que Jesus havia se referido, olha, o que pedirdes em meu nome, está aí, ambos citando Jesus, o Nazareno. Anda. E este, sentindo-se penetrar de força os pés e as mãos, de um salto, se põe de pé, entra com eles no templo, correndo, saltando e louvando a Deus. O que glorifica o Pai é o progresso que os homens realizam e ao qual Jesus preside como protetor e governador da terra. Vejam quantas questões de reflexão para nós, nas entrelinhas ou nas próprias linhas dos textos evangélicos. E agora, não é, com o tesouro instrumental do progresso, que é a doutrina espírita, nós podemos ir com mais facilidade adiante, porque é um novo tempo e o Consolador já está conosco. Por último, tendo em vista o nosso tempo, nós vamos ainda considerando João agora no capítulo 17. É por eles que rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Esta é uma outra reflexão. Os discípulos tinham ainda rudes provas a suportar. É para fortalecê-los que Jesus profere essas palavras. A prece pode e deve ser considerada de diversos pontos de vista. Ao ouvido do homem, ela ressoa como a promessa de um amparo.
de uma proteção divina. Isso é lindo. Do ponto de vista espiritual, a prece é uma emanação dos mais puros fluidos, por meio da qual amparo e força recebem, mesmo a seu malgrado, aqueles a favor de quem ela é feita. É uma magnetização moral que se opera à distância. Essa expressão magnetização moral, eu pude aprender com Mesmer, desencarnado, fazendo uma página, uma mensagem sobre a oração. Então, ele fala do magnetismo que ele conheceu de perto pela imposição de mãos. Mas ele diz, olha, mais importante ainda é a prece, que ao ver dele, ensinando-nos, é uma magnetização moral que se opera à distância, que é algo também de um valor imenso para nós, porque nós estamos no lar, no centro espírita, na rua, estamos no quarto, num lugar qualquer, mas a oração sincera, a oração com um verdadeiro desinteresse e humildade, ela não tem limites. Se nós pensarmos na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, mais ainda, se nós tivermos incorporado a ideia de que o pensamento é de natureza quântica, colapso da função de onda, entrelaçamento, nós vamos entender muito melhor, agora, com a ciência mãe, que é a física moderna, essas questões que Jesus já nos adiantava naquele tempo. E para não deixarmos Marcos, o outro evangelista, de lado, por último, de verdade, capítulo 11, quando vos aprestardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoe os vossos pecados. Isso é ressonância psíquica, isso é reciprocidade, isso é causa e efeito, ação e reação, isso é luz para o nosso entendimento. Então, meus amigos, coração sem ódio para sintonizar-se com a luz. É como vício e virtude, ou o espaço do coração, da mente, ele foi ocupado pelos vícios morais, indiferença, prepotência, orgulho, egoísmo e vaidade, ou ele vai sendo ocupado, se houver mecanismos, pela compaixão, pela empatia, pela amorosidade, fraternidade e assim por diante. Pois bem, estímulo, portanto, agora por Marcos, aos homens de todas as épocas à prática do perdão. Hoje, como eu falei, comentei em medicina sobre a oração, perdão também é medicamento para a medicina preventiva e a medicina curativa. É tema para nós abordarmos em algum momento, juntinhos, como irmãos e como amigos, como estamos agora no Batuíra novamente, como elemento vivo de libertação espiritual, a dissolver os liames escuros e densos que nos atrelam às circunstâncias kármicas e nos tornam pesados os corações. Corações pesados têm mais dificuldades de alcançarem esferas um pouquinho mais elevadas. Se buscarmos o exercício da fé no sentido de fidelidade ao Cristo, lembram da palavra fides? Se agora ansiosos pela luz e pelas verdades eternas e imutáveis, precisamos nos despojar desses vínculos para substituí-los, porque se faz necessário
por aqueles que caracterizam os homens de bem, as virtudes da alma ao alcance do esforço de cada um. Meus amigos queridos, este é um tema que poderia nos ocupar um pouquinho mais, mas eu penso que estes aspectos ventilados hoje já sirvam de estímulo para nós, de motivação para a educação dos sentimentos, a renovação moral, a ressignificação, a reforma íntima, não é verdade? E também motivação a valorizarmos cada vez mais tudo da doutrina espírita, mas nunca perdermos de vista a importância de Jesus conosco, a importância da obra O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. E, claro, sendo dele, dos espíritos da codificação. Então, eu deixo a todos vocês o meu abraço apertado, votos de saúde, de paz, de alegria, e Deus permita que o mais breve possível, para além de outros estudos através de lives, né, nós também possamos nos abraçar fisicamente, conversarmos como já havíamos feito tantas vezes e levarmos adiante as nossas tarefas em conjunto, em favor do movimento espírita em Portugal, no Brasil e, por assim dizer, por extensão, no mundo inteiro. Muito obrigado, amigos, pela oportunidade e até breve. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.